Vou orar para que os amados irmãos recebam o perfeito entendimento da graça de Deus. Obrigado, Senhor. Já declaro os anjos ministrando o perfeito entendimento na vida de todos os eleitos, os que são escolhidos para estarem recebendo, Pai, a graça e o apostolado para a obediência da fé, por amor ao seu nome, entre todos os gentios. Que se cumpra, Pai, a tua vontade na vida de todos os eleitos, na vida de todos os abençoados, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Declaro o perfeito entendimento, que haja testificação, e eu declaro que a tua palavra ela não voltará vazia para ti, mas prosperará para aquilo que foi designado. Assim eu creio, falo e eu declaro em nome de Jesus, e esse o ressuscitado, para a glória de Deus. Abba, Pai, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, né? Estamos ao vivo via Facebook. Glória a Deus pela sua vida. Vamos estar aí compartilhando também com os amados irmãos. Amados, vamos fazer um breve estudo hoje do apostolado do Ministério MGA Manaus. Glória a Deus pela sua vida. O nosso tema é: não se pode interpretar o que já foi revelado para Paulo. Então, glória a Deus pela sua vida, que foi escolhido, foi predestinado a receber o perfeito entendimento da graça de Deus. Então, amados, não se pode interpretar o que já foi revelado para Paulo, porque a graça, ela foi revelada para Paulo, amados. Então, o apostolado, ele é um estudo que foi recebido, amados, a qual nós recebemos a graça e o apostolado quando nós recebemos aquilo que vem de Cristo, o que Cristo revelou para o apóstolo Paulo, Romanos 1,5, a qual nós recebemos a graça e o apostolado. Então, amados, não se pode interpretar o que já foi revelado, o que já está revelado para o apóstolo Paulo. Então, nós temos que ficar com o que Paulo recebeu, amados, porque ele recebeu de Jesus Cristo. Então, nós não podemos ficar naquilo que é antigo, na velha aliança, o que foi revelado para João, para Pedro, para Tiago. Não se pode, amados, ficar com aquilo que está na antiga aliança. Nós recebemos o apostolado, amados. Nós recebemos o que Cristo já fez por nós. E glória a Deus. E nós agora, amados, nós estamos na jurisdição de Jesus Cristo, o ressuscitado. E não mais no Jesus de Nazaré, que estava debaixo da lei, nasceu debaixo da lei e veio para os judeus. E nós agora, na graça, nós somos um povo em graça, nós somos gentios. Nós temos que estar em linha, amados, com a graça, em linha com o apostolado, andar no apostolado, amados, recebendo aquilo que Cristo já revelou para o nosso apóstolo Paulo. Glória a Deus. Então, amados, nada pode estar acima de Cristo, nada pode estar acima do que Paulo recebeu e foi revelado para ele. Então, o nosso tema: não se pode interpretar o que já foi revelado para o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Vou ler apenas alguns textos hoje. 2 Coríntios, vamos ler do 15 até o 21. Vamos ler pausadamente. 2 Coríntios 15. Vamos começar a ler do 5. Segunda Coríntios, o capítulo é o 5 e o versículo é o 16. Glória a Deus aí pela irmã Leida, né? Um abraço, minha amada, graça e paz. Está aí conosco também
acompanhando nessa live. Glória a Deus. Vamos para o versículo 16 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Assim, pois, que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Então, amados, isso é uma revelação que foi revelado para o apóstolo Paulo, amados, que daqui em diante, ou seja, agora em diante, não é quando você aceitou Jesus, não é quando você começou a participar de um ministério, não é só quando você congrega, amados. Agora, daqui por diante, é agora na graça. Quando Jesus morreu e quando Jesus ressuscitou, daqui para diante, amados. Então, é daqui para frente, amados. Nós não somos gentios, nós não podemos viver como gentios. Então, aliás, não podemos viver como judeus. Nós somos gentios e não somos judeus. Nós estamos depois de Cristo. Antes de Cristo, era os judeus. Então, assim que daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo, já não o conhecemos deste modo. Então, agora na graça, amados, nós não conhecemos a ninguém segundo a carne. Também não conhecemos o Jesus de Nazaré para nós. Porque se nós formos, amados, seguir a doutrina, né, que veio para os judeus de Jesus de Nazaré, nós vamos ter que fazer o que Jesus fez. E Jesus de Nazaré, ele foi o nosso substituto, amado. Nós não podemos fazer o que ele já fez. Nós temos que crer, viver por fé, porque o povo gentil vive por fé, crendo na obra que já foi consumada, na obra que já foi completa. E glória a Deus pela sua vida. Vamos ler o 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, amados, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu vejo muitas pessoas no sistema religioso achar que nova criatura é quando se molha na água, que eles chamam o batismo nas águas, né? Que nós já fomos batizados em Cristo. Então, nova criatura, amados, não é quando você dá um primeiro passo para se tornar um cristão, para servir a Deus, para entregar a sua vida para Deus. A nova criatura, amados, é porque você agora está em Cristo, porque agora você está na graça do Cristo ressuscitado. Agora você não está mais debaixo de condenação. Agora você não é mais pecador. Agora você já é justificado, amados. Então, uma nova criatura é você estar em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se alguém está em Cristo, então, quem está em Cristo, amados? As ovelhas que foram compradas pelo bom preço do sangue de Jesus. Essas estão em Cristo, amados. Então, você precisa se posicionar como Paulo, né, se posicionou na graça do Cristo ressuscitado. E glória a Deus pela sua vida. Aqui na parte B. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, amados, as coisas velhas já passaram. A condenação, pecador, tudo isso já passou. As coisas velhas que passaram não é, eu mentia, agora eu não minto mais. Eu matava, eu não mato mais. Eu me prostituía, eu adulterava, agora não adultero mais. Aqui Paulo está falando das coisas espirituais em Cristo, porque na nova aliança, amados, nós somos uma nova criatura pelo que Cristo já fez por nós. Por isso somos nova criatura. Ninguém, amados, se faz uma nova criatura. Nós já somos, porque Cristo nos fez
uma nova criatura, porque está bem claro, se alguém está em Cristo, não é se alguém aceitou Jesus, se alguém se batizou, não é isso, amados. Não estou nem interpretando, só estou lendo. É uma questão de revelação, você receber a revelação do Cristo ressuscitado. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, amado, como é que muitos do sistema chamam as pessoas para irem lá na frente, para aceitar Jesus, para deixar de ser pecador e a partir daquele momento ele vai ser salvo? Não, amados, nós já estamos em Cristo. Não existe uma autoridade, um sacerdócio que te coloque em Cristo, porque nós já estamos em Cristo. Não é o fato de você se levantar e reconhecer Deus em sua vida, você decidir ser um cristão. Não é isso que te faz uma nova criatura, como o sistema diz, que se você descer as águas e for batizado, você é uma nova criatura. Então as coisas velhas, amados, já se passaram, como aqui está escrito, já passaram e tudo se fez novo. Então vai ser feito novo quando você aceitar Jesus? Vai ser feito novo quando você descer as águas? Amados, está escrito que tudo se fez. Então, se fez, já está novo. Nós já estamos debaixo da graça. Nós já estamos debaixo da jurisdição de Jesus Cristo e esse, o ressuscitado. E tudo isso provém de Deus. Então, tudo isso provém de você aceitar Jesus? Tudo isso provém de uma campanha de libertação? Tudo isso depende de você ir lá na frente e o pastor orar para você? Não. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, se no 16 e 17 aqui, Paulo já falou que nós somos uma nova criatura, então tudo isso provém de Deus. Tudo isso que você ser uma nova criatura, amados. Então dependeu de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, amados, Ele nos reconciliou. Não é você que se reconcilia com Deus. O homem não tem a capacidade de se reconciliar. Esse reconciliar, amados, é uma reconciliação espiritual, porque estávamos afastados de Deus e Jesus reconciliou consigo mesmo. Glória a Deus por Jesus Cristo. Então ele já reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Então ele já nos deu, amado, o ministério da reconciliação. Estamos agora debaixo desse ministério da reconciliação, não mais da condenação, amados, porque não se pode interpretar o que já foi revelado para Paulo. Aqui nós estamos na carta de Paulo, revelado para nós, os gentios. Então, amados, não se pode interpretar. Só estou lendo e recebendo essas revelações de Deus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Glória a Deus. Então, Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. Então, Deus não estava imputando aos homens os seus pecados, como o sistema diz que você é pecador. Isso, se você diz que a ovelha é um pecador, você está interpretando fora do apostolado, porque o nosso tema não se pode interpretar o que já foi revelado para Paulo. Aqui eu estou lendo, não estou interpretando, lendo na palavra o que foi revelado para o apóstolo Paulo. Fique com esta revelação, amados. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não imputando aos homens os seus pecados. Então, Deus não estava imputando. Quando ele reconciliou, ele não mais estava imputando o pecado. Com isso, nós não somos pecadores, amados. E ainda nós, os gentios, nascemos debaixo da graça, amados. Não nascemos debaixo da lei. E não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, ele te confiou a mensagem da condenação? Não, amados. Mas o sistema diz que você é pecador, que você precisa aceitar Jesus para você ser salvo, que você, se não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Amados, receba o ministério da reconciliação. Nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, você recebeu a mensagem da reconciliação. Então, espalhe aquilo que você recebeu. Você é salvo pela graça. Assim você também transmita, né, que você é salvo pela graça de Deus, que você já foi reconciliado, que você já foi justificado, porque você recebeu o ministério da reconciliação para você passar também esse ministério, como hoje eu estou aqui passando o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Glória a Deus. Então nós somos embaixadores da parte de Cristo. Glória a Deus pela sua vida. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então aqui, quando Paulo diz rogamo-vos que vos reconcilieis com Deus, essa reconciliação, ela é diferente da primeira reconciliação, que Deus nos reconciliou em Cristo, amado. Essa reconciliação aqui, ela é diferente da do sistema, que é aceitar Jesus, aí a partir de agora você já é salvo, mas não é assim, amados. Essa reconciliação aqui, da parte B do versículo 20, reconcilieis a Deus, é uma conversão, amados. Nós precisamos nos converter. Você estava andando nos caminhos da lei, agora você se converteu e você está andando no caminho da graça. Você andava debaixo de interpretação, agora você está andando debaixo da revelação, amados. A revelação revelada para o apóstolo Paulo. Glória a Deus. E finalizando aqui no 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele não conheceu o pecado e se fez pecado por nós. Então, amados, ele se fez pecado por nós, para que nós não sejamos pecadores. Você não é pecador, porque ele se fez pecado, amados. Ele teve que sentir, passar pela morte e morte de cruz, amado, para receber o pecado de toda a humanidade, de todas as ovelhas. Então, amados, essa é a revelação do apóstolo Paulo. Glória a Deus pela sua vida. Então, nós temos que imitar a Paulo, amados. Nós recebemos as revelações da graça de Deus. Agora, nós temos que passar as revelações também. Ou seja, nós somos imitadores do apóstolo Paulo. Vamos ainda aqui em 1 Coríntios 11 e o versículo 1. Glória a Deus. Primeira Coríntios, o capítulo é o 11 e o versículo é o 1.
sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Glória a Deus. Então, amados, nós precisamos imitar a Paulo, como ele imitou a Cristo, porque nós não podemos, interpretar o que já foi revelado para o apóstolo Paulo. Então nós temos que o quê? Imitar. Imitando a Paulo, nós estamos imitando a Cristo, amados. Nós não imitamos Jesus de Nazaré, nós imitamos Paulo, porque Paulo recebeu a revelação, e se nós imitarmos Paulo, nós também estamos imitando a Cristo. Então aqui fica claro que o apóstolo Paulo, ele deixou para nós sermos imitadores dele, amado, e não do Jesus de Nazaré, porque ele diz aqui, como também eu sou de Cristo. Então nós agora na graça, nós somos imitadores de Paulo, como ele foi de Cristo. Não mais, amados, o Jesus de Nazaré, porque aí você vai ter que viver debaixo da lei, e nós agora na graça, nós estamos debaixo da graça, amados. Nós estamos vivendo o apostolado, nós estamos vivendo agora a nova aliança, e glória a Deus pela sua vida. Vamos ler Filipenses também, o capítulo 3, o versículo 17. Filipenses 3 e 17. Filipenses, capítulo é o 3, versículo 17. Paulo falando: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Então, mais uma vez, Paulo disse que nós devemos ser imitadores dele e do exemplo que tendes em nós. Então aqui Paulo está querendo dizer que nós temos que imitar ele e o exemplo dele, amados. Então aí nós já vemos que hoje, amados, o que mais você vê aí no sistema são as campanhas, as subidas nos montes, os jejuns, as vigílias. Então, amados, fica claro que o sistema religioso não está seguindo o apostolado. Fica claro que não estão imitando a Paulo, amados. Estão imitando os falsos mestres e não estão debaixo da graça. Porque Paulo disse para imitar ele, como ele imitou a Cristo, como ele era um imitador. E mais uma vez, ele fala que observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Então nós devemos ser imitadores de Paulo. Glória a Deus pelo apostolado. Vamos ainda ver 2 Timóteo agora, 3 e 10. Segunda Timóteo, capítulo 3, o versículo é o 10. Mas tu que tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 3, aliás, é 2 Timóteo, Mas tu que tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança. Então aqui Paulo está exortando seguir de perto o ensino dele. Glória a Deus. O ensino, amados, estão nas 14 cartas do apóstolo Paulo, amados. Então nós devemos seguir de perto, agora na graça, o ensino do apóstolo Paulo. Glória a Deus pela sua vida.
E vou finalizar aqui com Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Então, amados, Paulo exorta nós a completar a alegria dele, amados, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo ânimo, o mesmo amor, pensando as mesmas coisas. Glória a Deus pela sua vida. Então, amados, nós não podemos dizer o que Paulo não disse, senão nós não vamos estar pensando as mesmas coisas, amado. Nós não devemos falar como está aí o sistema, amado, inchado, né? Não tem a revelação do apostolado da graça de Deus. Então nós não podemos dizer o que Paulo não disse, que você é pecador, né? Que você vai para o inferno se não se arrepender, porque o arrependimento é mudança de mente, amados. É você entender agora a graça do Cristo ressuscitado. Então nós não podemos agora, na graça, fazer o que Paulo não fazia. Primeiro, você não precisa falar o que Paulo não falou e não fazer o que Paulo não fazia. Então Paulo não fazia campanhas, Paulo não subia nos montes, Paulo não batizava, amados. Então o que se vê hoje são campanhas e campanhas, retiros, né, para arrecadar dinheiro, porque todos os retiros, né, quando eu estava no sistema religioso, eles eram pagos, afora os estudos, né? Quando tinha seminários, nunca foi de graça, amado, sempre eu paguei, afora o seminário teológico também que eu fiz, que eu fiz 3 seminários teológicos, né? E quando eu parei, que eu saí do sistema, eu tive que realmente sair. Então, fins lucrativos, amados. E Paulo nunca mandou se pregar a palavra de Deus por dinheiro, amado, né? De graça recebemos e de graça também damos. Então, não podemos fazer o que Paulo não fazia, amados. E também não se pode sair do apostolado, amado. Não se pode sair, porque quando se sai do apostolado, você sai do entendimento, você passa a comer capim seco, amado, e não pastas verdejantes, porque o apostolado são pastas verdejantes, né? É um campo fresco, né, para você se alimentar. E capim seco, a gente está falando de capim e de campo, porque nós somos ovelhas, nós somos comparados à ovelha, né? E as ovelhas, elas comem, né, ali as coisas do campo. Então, você quer um bom alimento, se alimente da palavra de Deus, se alimente desse apostolado do apóstolo Paulo. Glória a Deus. E, por último, não se pode interpretar o que Paulo já interpretou, né? Que esse é o nosso tema. Não se pode interpretar o que já foi revelado para Paulo. Então, não se pode, amados, interpretar, porque o que mais tem são interpretações. A Santa Ceia, que ela é uma Páscoa judaica, ela foi para os judeus e não para nós, né? Não podemos mais simbolizar, amados, as coisas espirituais, porque Deus, ele é espírito e ele não é carne, ele não é um pão, ele não é um suco de uva para simbolizar com a Santa Ceia, que é Páscoa judaica. Então, amados, não se pode interpretar. Que você receba o perfeito entendimento da palavra de Deus, que você receba o apostolado
para você reinar em vida. Porque, amados, se você ainda não recebeu o perfeito entendimento da palavra de Deus, que é o apostolado, que é o perfeito entendimento para a igreja reinar em vida, e você está ainda debaixo de condenação, você não pode reinar em vida, amados. Só se pode reinar em vida quando você crê e recebe esse apostolado da graça do Cristo ressuscitado, para que você possa reinar perfeitamente em vida, e isso para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, aqui nós encerramos mais um estudo do Ministério Graça e Apostolado. Glória a Deus pela sua vida, graça e paz, e glória a Deus pela vida de todos aqueles que também via Facebook estiveram conosco. Graça e paz. Glória a Deus.